Como vocês estão vendo em tela, nós temos aí uma frase, né, que foi posta por Karl Barth. Não sei se vocês conhecem. Karl Barth, ele foi um teólogo suíço do século XX, conhecido por ter uma teologia prática, mas ao mesmo tempo acadêmica. E aí em tela, aí, durante uma palestra nos Estados Unidos, um estudante perguntou a Karl Barth: Doutor Barth, qual foi a coisa mais profunda que o senhor já aprendeu estudando teologia? Barth pensou um momento e depois respondeu: Jesus me ama. Isto eu sei, pois a Bíblia assim o diz. Ele citou um trecho de um corinho cantado pelas crianças de sua época. Os estudantes sorriram diante da resposta tão simplista, mas a risada deles tornou-se um sorriso tímido quando lentamente perceberam que Bart estava falando sério. Estou falando de Karl Barth, como eu mencionei, um dos maiores teólogos do século XX. As principais contribuições de Barth foi realmente na academia, né? Falando sobre transcendência, centralidade de Cristo, algumas obras bem influentes, assim como a Dogmática Eclesiástica, né, que é uma série monumental de volumes sobre teologia cristã. Tô falando de um cara, assim, muito conhecido. Para vocês terem ideia, é como se fosse um John Piper, mas assim, mais, digamos assim, mais voltado para a academia mesmo, né? Ele era pastor também. É, e aqui nós temos uma resposta quando perguntaram sobre, né, qual que é a profundidade, a maior profundidade que o Senhor já mergulhou. E a resposta dele é essa: Jesus me ama, isso eu sei, pois a Bíblia assim o diz. Isso é fantástico. Irmãos, o que é bacana de enfatizarmos aqui é que quando a gente vai falar sobre cristologia ou sobre o evangelho, algumas pessoas elas se insurgem e elas dizem: não, mas eu já conheço sobre Jesus, eu já conheço sobre o evangelho. E aí, quando nós fazemos perguntas simples, então me fala sobre 5 atributos de Cristo, sobre os seus ofícios, me fale de Cristo no Antigo Testamento. Às vezes nós não temos a resposta pronta para esse tipo de indagação. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quanto mais você cava, sabe? Para buscar coisas relacionadas a Cristo, mais você tem para tirar. É algo insondável, não acaba nunca, né? Inesgotável. Então, essa resposta de Barth aí, ela é bem legal, né? Mark Lloyd Jones, inclusive, corroborando com essa história, ele vai dizer o seguinte, abro aspas aí: todo e qualquer movimento ou ensino que não faça do Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição uma necessidade séria, absoluta e absolutamente central, não é cristão, e sim uma manifestação das astutas ciladas do diabo. O que Mark Lloyd Jones aqui ele estava querendo enfatizar, né? Que também foi um grande homem de Deus, do século passado. Inclusive, ele era um dos médicos da rainha da Inglaterra. Se vocês não sabem, Mark Twain Jones ele foi uma das pessoas assim mais importantes que atuou bastante assim na Inglaterra. E ele fala algo maravilhoso: todo e qualquer movimento ou ensino que não faça do Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição uma necessidade séria e absolutamente central, não é cristão. Ou seja, todas as vezes que nós nos levantamos para pregar a palavra de Deus, nós temos que colocar Jesus no lugar de proeminência, no centro. Independe se você esteja falando de Moisés, de Sansão, de Josué, embora nós temos a consciência que existem tipos de Cristo no Antigo Testamento, mas o que Martin Lloyd Jones está dizendo, não é? Que tudo deve apontar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É basicamente o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o papel de colocar Jesus no holofote, da luz. Então, em dias de avivamento, quando a chama de fato está acesa, nós vemos o Espírito Santo colocando Jesus no topo.
no mais alto pico, tá? Nós vemos no livro de Atos, né, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, não, os exegetas não enfatizam tão somente a obra do Espírito Santo, mas a pessoa de Jesus. Então, em dias de avivamento, Jesus também deve ser colocado no lugar de proeminência. Esse é o papel do Espírito Santo, glorificar a Jesus. Tá? Então, qualquer assunto que envolva a palavra de Deus, que não enfatize sobre a morte de cruz, sobre a ressurreição, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a nova Jerusalém, já deve ser colocado em xeque para análise, que pode ser as manifestações astutas do próprio diabo. Muito bem, vamos lá, próximo slide, hein? A cristologia, fundamentada nas escrituras, é o padrão absoluto da fé da igreja cristã ortodoxa. Nos primeiros 5 séculos, os pais da igreja se dedicaram intensamente a responder perguntas cruciais. Lembra que eu falei no início? Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre os concílios, as principais heresias que se insurgiram. E os concílios, eles procuravam se reunir para responder esse tipo de pergunta. Quem é Jesus? Quem é o Jesus histórico? Jesus de fato era Deus? Era uma emanação de Deus? Jesus ele era um Deus menor, ele é o primeiro que foi criado, né? Quando se fala de criação de Deus, ele foi criado por Deus. E aí nós temos essas duas indagações aí. Quem é Jesus? Jesus é Deus? Se a resposta é sim, aí surge uma outra, né? Como pode ser ao mesmo tempo plenamente humano e plenamente divino? E o que isso implica para a sua humanidade? Então, todos esses questionamentos foram levantados no período da história da igreja, no período da patrística, né? Nós temos aí do segundo século até o sexto século, os pais da igreja, que basicamente são os pais apostólicos, para os irmãos poderem entender, colocando dentro de um pano de fundo, são aqueles que foram os discípulos dos discípulos dos discípulos dos apóstolos, passando de geração em geração um ensinamento apostólico, tá? Esses são os pais da igreja, ok? Que a igreja católica reconhece como santos. E só um parêntese aqui, nós também reconhecemos esses homens como santos, como reconheço a minha irmã Giovana como santa, como reconheço o meu irmão Hugo como santo. Santo significa separado, alguém que foi separado por Deus, alguém que é separado do mundo, tá? Então o termo para nós protestantes, que alguém é santo, ô meu santo, é porque nós somos separados. Nós não estamos mais de acordo com os movimentos mundanos, fomos resgatados, como disse o texto de Colossenses 1,13, né? Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Tá? Então, esses assuntos se insurgiram e os pais apostólicos, né, os nossos irmãos do passado, eles nos concílios tiveram que debater a respeito desse assunto e, né, reforçar doutrinas que são fundamentais para a nossa fé cristã. Que Jesus é Deus. Que Jesus foi 100% homem, sim. E como homem ele chorou, como homem ele sentiu sede, como homem ele sentia saudade, sentia necessidade de comer, né? Então tudo isso é tratado na disciplina de Cristologia. Nos diversos concílios, diante de Deus, a igreja chegou a conclusões que se tornaram marcos da fé cristã. Contudo, nos últimos 2 séculos, essas antigas doutrinas ortodoxas têm sido reinterpretadas, muitas vezes com conclusões bem diferentes que desafiam a essência da fé histórica. Posso dar um exemplo. Quando nós vemos algumas seitas, nós observamos algumas seitas dizendo que Jesus não é Deus. Ou seja, que ele foi um grande profeta. Isso foi algo que foi, inclusive, debatido na cristandade aí nos primeiros séculos, não é? Nós temos aí, a partir do século II, assuntos relacionados à cristologia. Interessante isso, né? Então não é algo novo, tá? Falar sobre a pessoa de Cristo ou sobre a Trindade, os atributos de Jesus, não é algo que surgiu agora, tá? Então,
bastante tempo lá atrás, nós tivemos os nossos irmãos como Tertuliano, né? Que é o grande expoente da doutrina da Trindade, que usa esse termo para explicar a Trindade, tá? Embora o nosso assunto aqui é Cristologia. Trindade entraria na disciplina de pneumatologia. Ok? Se tiverem dúvidas, é, me sinalizem aqui e podem fazer as perguntas, tá? Não tem problema. Vou seguir. Temos aí uma frase de Millard Erickson, um outro teólogo aí. Lembra que no início eu mostrei um livro de teologia sistemática? Millard Erickson, né, grande teólogo também, homem de Deus, tem uma frase dele aí, ó. Quando passamos a estudar a pessoa e a obra de Cristo, estamos bem no centro da teologia cristã. É como se fosse assim o pico do Everest da teologia, falar sobre cristologia, porque a cristologia dentro da teologia sistemática, ela tá meio que segurando assim as demais disciplinas na mão esquerda e na mão direita. Porque você vai falar sobre hamartiologia, você vai falar sobre a doutrina do pecado. Logo, você fala de um Salvador, Jesus. Você vai falar sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Falta o Deus Pai e Deus Filho. Cristologia. Então, veja que quando nós envolvemos as demais disciplinas da teologia sistemática, nós vemos que a cristologia ela está no centro, como sendo uma forma de baliza para equilibrar as demais disciplinas. Muito bem. Entendido também, entendido esse ponto, temos aí o grande expositor bíblico reformador João Calvino. Olha que frase fantástica de João Calvino, tá? Abro aspas. Não há nada que Satanás mais tente fazer do que levantar névoas para obscurecer Cristo, pois ele sabe que dessa forma o caminho está aberto para todo tipo de falsidade. Assim, o único meio de manter e também restaurar a doutrina pura é colocar Cristo diante de nossos olhos, exatamente como ele é, com todas as suas bênçãos, para que seu poder possa ser verdadeiramente percebido. Então fala aqui sobre a necessidade, como nós falávamos antes, de colocar Jesus no centro da nossa teologia. E aqui é muito legal, porque nós que somos estudantes, né, da palavra de Deus, e vocês como seminaristas assim, considerando vocês como estudantes de teologia, nós precisamos ter a consciência de que é o nosso Senhor Jesus que nos ensina. E que agora a gente está gastando esse tempo aqui e não está perdendo tempo, está investindo nosso tempo em conhecer mais sobre Cristo, querer os seus atributos comunicáveis, ou seja, aquilo que ele deu para nós, né? Comunicável, porque ele compartilhou que é amor, que é perseverança, que é misericórdia, que é aprender mais com o seu coração, termos mais humildade, entender que existem assuntos que nós não vamos saber responder, que está obscuro. Como diz Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem ao nosso Deus, as reveladas pertencem a nós. Então, é maravilhoso nós nos debruçarmos sobre essa disciplina, né? Então, não há nada mais danoso do que nós colocarmos pontos obscuros sobre a disciplina de Cristologia, e é por isso que nós estamos aqui gastando tempo tentando entender todos os pontos. Bom, vamos então para a nossa pequena introdução. Introdução à Cristologia, a doutrina de Cristo. Cristologia, como falamos, é a matéria da teologia sistemática que estuda a pessoa e a obra de Cristo. Então, o significado de Cristologia diz respeito ao estudo de Cristo, ou seja, a Cristologia basicamente é a doutrina de Cristo conforme revelada na Escritura. Isto é, nós vamos usar apenas a Bíblia para fundamentar a nossa disciplina. Nós não vamos usar outros livros para isso. É por isso que nós estamos colocando desta forma. Qualquer livro de teologia sistemática, assim, primário, introdutório, como aquele que eu havia dito,
para o meu irmão Igor, minha irmã Giovana, que é um livro chamado Somos Todos Teólogos, de R6 Pro. É muito legal porque ele traz uma definição muito parecida, tá? Então, cristologia é isso. Vamos falar sobre Jesus, sobre Cristo. Vamos lá. Os estudiosos têm concordado que cristologia é uma das disciplinas mais intimidadoras da teologia sistemática. Isso porque o estudo da pessoa e a obra de Cristo está bem no centro da teologia cristã. Não é por menos que aqueles que creem em Cristo, que somos nós, são chamados de cristãos e que a fé que professam é chamada de cristianismo. Somos cristãos protestantes, oriundos da reforma protestante. Rompemos com o romanismo, tá? Então, nós temos aí, inclusive, no nosso canal do YouTube, uma playlist sobre história da igreja, onde nós falamos sobre o Concílio de Trento, né, a igreja medieval, o rompimento da igreja é, é, católica, católica pelo fato de ser universal, né? Todos nós somos católicos nesse sentido, somos universais, né? A igreja é universal, mas nós somos protestantes porque nós nos insurgimos contra heresias. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, as indulgências, que foi algo que foi muito utilizado na igreja medieval para tirar dinheiro do povo, essa é a verdade. Eu ia achar uma outra palavra aqui, mas as indulgências, né? Tem até uma frase de digamos assim, de um homem que eu não vou nem considerar ele como padre ou como um sacerdote católico, Euhane Tetzel, né? Esse cabra, ele gostava de usar técnicas, né? Falando o seguinte: olha, galera, se vocês colocarem aí a moedinha, a alma dos seus entes saltarão, né, do purgatório e vão para o céu. Então tem uma frase bem famosa dele, né? Quando a moedinha cai, a alma pula e vai para o céu. Então, nós que somos protestantes, nós nos insurgimos contra falsos ensinamentos que foram colocados na igreja medieval, como a venda de itens que falavam que eram itens dos apóstolos, pedaços de madeira que falavam que eram pedaços da cruz de Cristo. Então, quando nós vemos algumas igrejas, ainda nos dias de hoje, vendendo coisas, né? Lencinho, água, isso também foi usada na igreja medieval. Esse tipo de ensinamento, nós protestantes, nós, é, nós não aceitamos. Tá bom? Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Os dons foram dados para consolação, edificação, exortação. Jesus é o mesmo, ele não mudou, ele não foi ontem, ele é hoje e continuará sendo amanhã, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cura, e nós não precisamos de nada material para provar a manifestação de Deus. A fé, ela não é material, ok? Muito bem, muito bem. Vamos para o Robert Charles Sproul, que é o R.C. Sproul, do livro lá que eu falei para vocês, Teologia Sistemática. Olha a frase dele aí, que legal. Qualquer estudo sobre a pessoa de Cristo pode abordar apenas a superfície, porque o retrato de Jesus na Escritura é tão profundo que desafia a capacidade humana de compreendê-lo totalmente. Olha que coisa linda. É o que nós falávamos lá atrás, que nós vamos falar sobre Cristo, sobre coisas que envolvem, né, a narrativa dos evangelhos, sobre a pessoa de Jesus, na sua encarnação humilde, né? Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, que ele despiu-se da sua glória. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso. Que nome precioso é esse que nós estamos aqui pronunciando, o precioso nome de Jesus. Quem é esse Cristo? Quem é esse Rei da Glória? Nós estamos dedicando o nosso pequeno tempo aqui para falar sobre esse Deus maravilhoso que se entregou por nós na cruz, por amor a nós na cruz, pela sua graça. Então, R.C. Sproul está falando basicamente isso. Qualquer estudo, inclusive esse que nós estamos fazendo aqui, qualquer estudo sobre a pessoa de Cristo
pode abordar apenas a superfície, porque o retrato de Jesus na Escritura é tão profundo que desafia a capacidade humana de compreendê-lo totalmente. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos auxiliar nisso, irmãos. Não tem grande, não tem grandão, só tem pequenos e dependentes de um Deus todo-poderoso. Muito bem, vamos caminhando aqui. A gente vai ver sobre o testemunho dos apóstolos sobre Jesus. Além dos retratos que achamos nos evangelhos, como nós veremos nas próximas aulas, né? Temos o testemunho dos apóstolos. O apóstolo Paulo nos revela o ministério de Cristo como Salvador. Ele explica a expiação, como Cristo realizou como nosso mediador, a redenção por nós. O retrato de Cristo é delineado também nas epístolas de Pedro e João, bem como na epístola aos Hebreus, onde Cristo é mostrado como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, como superior aos anjos, a Moisés e ao sacerdócio araônico do Antigo Testamento. Então, de Mateus a Apocalipse, o tema central do Novo Testamento é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo e Cristo, e foi o que Paulo disse: o meu assunto principal é pregar Cristo e a Ele crucificado. E aí cabe aqui uma reflexão rápida. Será que nas nossas conversas sobre religião, sobre fé, sobre esperança, nós temos colocado a pessoa de Jesus no centro do nosso argumento? Porque às vezes nós queremos convencer as pessoas por coisas físicas. Não, a minha igreja é maravilhosa, ela investe em missões, meu pastor é um grande homem de Deus, e ele abriu uma sede lá na África, ai, na Bolívia, ele está apoiando, e nossa, que maravilhoso, e nós temos muitas luzes no nosso ministério, e a igreja é maravilhosa. Mas e Jesus? Nós temos apresentado para as pessoas o Cristo que nos salvou? Porque não importa, irmãos, quanto tempo nós venhamos gastar falando das nossas igrejas, dos nossos testemunhos, do nosso conhecimento, o que nós conquistamos, né? Da onde nós saímos, onde nós chegamos, o que nós temos, se nós não estamos mostrando quem é o nosso Salvador. Da onde Jesus nos tirou, no que tange ao inferno. Jesus nos livrou da ira de Deus. Ele nos salvou da ira de Deus. Quando nós falamos sobre cristologia, nós trabalhamos um ponto relacionado à salvação, quem executa a salvação é o próprio Jesus, e nós vemos que esse assunto que é, digamos assim, mais enfatizado sobre a expiação está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós precisamos gastar tempo com Jesus. Nós precisamos gastar tempo com a pessoa de Jesus. E isso fala de oração também. Isso fala de comunhão. De ficarmos, quando nós acordamos, pelo menos alguns minutos em silêncio com Deus, querendo ouvir a voz de Jesus. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Como um bom soldado, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Senhor, eu quero expressar no meu trabalho as suas características. Eu quero expressar as suas características no meu casamento, Senhor. E eu estou sentindo de Deus de enfatizar isso com vocês. Porque muitas vezes nós nos preocupamos demais com a técnica, nós nos preocupamos demais com a aparência, nós nos preocupamos demais com a estética, e nós deixamos de lado o que é formidável, o que é maravilhoso, o que deixou os céus, o que deixou os anjos, o que deixou o Pai, a glória do Pai, o que foi para a cruz, o que ressuscitou, aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é cristologia. Então cabe a gente moldar a nossa teologia na noite de hoje, colocando a pessoa de Jesus nos nossos devocionais. Senhor, eu não sei nem o que pensar, eu não sei nem o que escrever, eu não sei nem por onde começar, mas o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é santo, o Senhor é bendito. Eu não mereço falar, Senhor, sobre o teu precioso nome. Que precioso nome, que precioso nome. Que precioso nome tem o nosso Salvador.
Bendito seja o nome de Jesus. Que nome precioso tem o nosso Salvador. Nós passaremos horas aqui só falando esse precioso nome, sem esboçar nenhuma outra reflexão. Isso é cristologia. Colocar Jesus no centro da nossa teologia, no centro, que venhamos sumir em relação a esse assunto e que Cristo seja o centro da nossa atenção aqui. A expressão exata do ser, como disse aí o apóstolo Paulo. Então nós temos de Mateus a Apocalipse, o tema central do Novo Testamento é Cristo. O que eu quero saber é de Jesus. Não me importa o que está no meu coração ou na minha cabeça, me importa é o que a palavra do Senhor tem para nós sobre Cristo. Esse precioso nome que está acima de todo nome. Nós precisamos continuar aqui. Nós temos Jesus no Antigo Testamento. Jesus no Antigo Testamento. Descobrimos também que Cristo é o tema do Antigo Testamento. O tabernáculo, que é descrito em grande detalhe, é altamente simbólico do próprio Jesus. Em sua pessoa e obra, ele é o tabernáculo do Antigo Testamento. Todos os detalhes do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento acham seu cumprimento no ministério de Jesus. E os livros dos profetas estão cheios de referências àquele que viria. Para aprender de Jesus, não vamos apenas ao Novo Testamento. Ele é proclamado igualmente em todo o Antigo Testamento. Desde Gênesis até o livro de Apocalipse, achamos a história de Jesus, o Cristo. Nós temos em missiologia, né, na disciplina de missiologia, uma expressão, missio Dei, que basicamente ela vem do latim, né? Ela traz a ideia sobre a missão de Deus, que missão começa com Deus. O Deus Pai, ele ele orquestra a obra da redenção. O Deus, né, na pessoa de Jesus executa na cruz essa obra e o Deus Espírito Santo aplica essa obra no nosso coração. Abro um parêntese aqui. Será que nós temos valorizado essa tão grande obra que Deus fez por nós? Porque às vezes nós nos queixamos de tantas coisas, tantas coisas. Mas hoje você já agradeceu a Deus pelo fato dele ter te salvado? Que se você tombar hoje, você vai ser recebida como uma princesa no céu, e você vai brilhar como as estrelas no firmamento. E você e eu, nós não merecíamos absolutamente nada. Mas nós sabemos para onde nós vamos, porque o missionário, o primeiro missionário na pessoa do Deus Pai, ele orquestrou a obra da redenção e o nosso Senhor Jesus na cruz, ele disse: Pai, está consumado, e o véu se rasga e nós temos acesso ao nosso Deus. Que nós estamos aqui e eu que falo para vocês, sentindo a presença de Deus aqui no quarto, sentindo a presença do Espírito Santo, posso afirmar isso, que nós temos a possibilidade agora, nesse exato momento, enquanto nós vamos ouvindo a exposição referente a Cristo, referente à palavra de Deus, Deus pode nos visitar, Deus pode curar a nossa alma, Deus pode colocar as coisas que estão fora do lugar no nosso trabalho, e a gente está preocupado, que quer minar a nossa fé, que quer minar a nossa esperança, que quer tirar o nosso foco, coisas que o diabo se insurge contra nós, mas Deus, na sua soberania, que conhece cada detalhe da nossa vida, cada detalhe que eu não conheço, meu irmão Hugo não sabe, minha mãe Mayara não percebeu, porque está distante, vice-versa, nós não sabemos a luta uns dos outros, mas o nosso Deus que está presente aqui na nossa exposição, ele sabe. E ele, através da sua palavra, nos faz lembrar que ele é soberano e que não existe nada impossível para o nosso Deus, e que existem coisas que acontecem em nossa vida porque Ele permite para que as nossas musculaturas espirituais cresçam na Sua presença e que possamos valorizar aquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós vemos é transitório, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos, como nossa salvação, é eterno, dura para sempre.
Isso é o Missio Dei, Deus como sendo o primeiro missionário, Jesus executando e o Espírito Santo agora ardendo no nosso coração, que nós somos salvos, não importa o que nós estamos passando. É o que Paulo fala, né, em Romanos capítulo 8, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem? Aí lá na frente ele fala, porque eu estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Não está falando algumas coisas, é nada. Não tem pecado, não tem dificuldade, não tem enfermidade, não tem fraqueza espiritual. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Eu não tenho dúvidas, porque durante essa semana Deus falou muito comigo, e hoje, inclusive, falou muito comigo. Eu não tenho dúvidas que Deus está falando com cada um de nós e que Ele preparou esse momento para que você entenda que quando nós falamos sobre a pessoa de Cristo, nós estamos falando de um Deus que está dentro de você, que mora dentro de você. Nós temos o privilégio que os profetas não tiveram. Os profetas não tiveram esse privilégio. Eles tinham uma experiência momentânea que o Espírito Santo se apoderava, depois se retirava, mas agora nós temos o Espírito Santo morando dentro de cada um de nós. É por isso que nós somos gratos ao Senhor e é por isso que nós não vamos parar, nós vamos avançar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Eu estou certo, disse o apóstolo Paulo. Vida, morte, anjos, principados, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, nós vamos falar sobre esse retrato maravilhoso de Jesus. Vemos esse homem perfeito, como nós vemos no slide, mas não apenas homem perfeito. Vemos também aquele que é realmente Deus conosco, Emmanuel, o Deus encarnado. E é por causa desse retrato profundo e rico de Jesus que a igreja, ao elaborar suas formulações teológicas nos primeiros séculos, teve de lidar com a dificuldade de ser fiel tanto à humanidade de Jesus, como nós vimos na nossa agenda, né, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, sobre a humanidade, né, o nascimento virginal, as suas limitações humanas, quanto à divindade de Cristo. E aqui é muito lindo, porque quando nós lemos o Evangelho, né, principalmente os evangelhos sinóticos, as narrativas, como o Evangelho de Marcos, que é um evangelho de ação, o Evangelho de Mateus, que já é uma defesa ao ministério de Jesus como sendo Messias, já que ele escreve para os judeus, nós vemos. E eu vou ser bem sincero, tá? Eu coloquei a imagem do Jesus do The Chosen aí, porque para mim, quando eu leio os evangelhos, eu vejo, tá? Para o irmão David, quando eu leio os evangelhos, eu vejo características muito parecidas, muito fidedignas ao que é apresentado lá na série do The Chosen, sabe? Um Cristo que era humano, que ao passo que ele era Deus, ele era humano, ele sentia fome, sentia sede, ele era engraçado, porque ele tinha, obviamente, os mesmos traços que nós temos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele era plenamente humano, então ele tinha os mesmos traços que nós temos. Só tem um detalhe: sem pecado. Esse é o único detalhe. Ele não tinha uma inclinação ao mal, que é uma das aulas que nós vamos trabalhar sobre impecabilidade, né? Versus pecabilidade, que era impossível Jesus pecar. Então é muito lindo porque nós vemos um homem que é Deus, ou seja, o Deus encarnado, Jeová encarnado. Que algumas pessoas pensam que Jeová é um, Jesus é outro, no que tange a características. Tipo assim, Jeová parece que ele é mais bravo, né? Aí Jesus é mais bonzinho. Não, Jesus é Jeová. Jesus é o Jeová que é apresentado no Antigo Testamento, gente. É claro que são pessoas distintas, de modo que o pai não é o filho não é o pai não é o filho nem o Espírito Santo, né?
só que é o mesmo Deus, ou seja, de uma mesma substância. Então Jesus, ele tem essa característica muito bem presente em seu coração paterno, como ele encontra aquela mulher que foi pega lá no ato de adultério, e aí tá aqueles homens lá com as pedras prontos para julgar aquela mulher, e ele, né, mas bom, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ela ouve do Senhor Jesus depois: eu tampouco estou aqui para te condenar. Esse é o coração paterno do nosso Deus, sabe? O coração paterno do nosso Deus na pessoa de Jesus, quando nós vemos os evangelhos falando sobre a parábola do filho pródigo, maravilhosa parábola do filho pródigo, que o nosso Deus ele faz festa quando a gente se arrepende, sabe? E isso é muito lindo porque nós julgaríamos. Nós como irmãos mais velhos, como nós sabemos na passagem do filho pródigo, né? Nós julgaríamos a volta do irmão mais novo que viveu de forma dissoluta, gastando dinheiro, não é? Até com prostitutas, de forma irresponsável. Aí volta, o pai faz festa. Mas é exatamente assim que Deus nos recebe quando nós nos arrependemos. Deus faz festa. E isso é muito lindo de se ver na pessoa de Jesus quando os evangelhos são escritos. Nós vemos essa personalidade, né, muito bem acentuada no Deus homem, né, na pessoa de Jesus. Tem um tópico aí que eu coloquei, que vocês estão vendo, o silêncio dos evangelhos. Isso é bem legal, né? Muitos estranham o silêncio dos evangelhos sobre a vida de Jesus dos 18 anos entre a sua visita a Jerusalém quando estava com 12 anos, até o início do seu ministério. Isso nunca foi um problema para nós cristãos, mas a curiosidade, às vezes, induz-nos a procurar mais informações sobre a vida de nosso Salvador. Porém, o compromisso do cristão é não ir além do que está escrito, como nos diz a palavra de Deus. Aí eu coloquei um texto aí, né? O apóstolo Paulo diz, abro aspas, eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais, olha que legal, a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbeis sendo a favor de um contra o outro. Aqui é basicamente aquilo que eu sempre gosto de falar. Aonde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Ou seja, se a Bíblia não diz, nós não podemos afirmar nada, não podemos inventar. Então a Bíblia, de fato, ela não fala a respeito, né, desse período aí de Jesus, dos seus 18 anos e tal, até o início do seu ministério. É óbvio, né, que quando nós falamos de consultar livros extras bíblicos, o que seria um livro extra bíblico, né? São livros que são reconhecidos por diversos nomes, depende muito da tradição religiosa. Por exemplo, livros apócrifos, né? Que é um termo usado por nós, protestantes, para se referir a livros que não fazem parte do cânon bíblico oficial. Exemplo, Tobias, Judite, deixa eu ver, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque 1 e 2, Segunda Macabeus. Então, são livros apócrifos. A palavra apócrifo significa livros ocultos. Esses livros foram escritos no período interbíblico, né? Nem fala sobre os evangelhos. Mas temos também os deuterocanônicos, é o nome usado pela Igreja Católica para os mesmos livros que são considerados parte da Bíblia, tá? Para eles, né, para os católicos, existem outros livros aqui, inclusive esses apócrifos aqui, tá bom? Que eu citei. Eu não quero entrar muito nisso, porque isso aqui é disciplina de bibliologia, ok? Em bibliologia, nós falamos sobre esses assuntos aqui. Então, quando nós falamos de consultar livros extras bíblicos, nós estamos também nos fazendo referência a esses livros aqui, ok? Então, é bom, são textos valiosos para entender o contexto histórico, teológico, cultural, mas não é fundamental para você colocar como doutrina bíblica, ok? Então,
Dito isso, avançamos aqui. Como eu dizia, né? A literatura extra-bíblica não é autoridade para nortear a nossa vida. E isso jamais devemos perder de vista. Os evangelhos registram a vida de Jesus, mas concentram-se no ponto principal do seu ministério, a obra do Calvário, pois o objetivo do Espírito Santo, ao inspirar esses evangelistas, foi tornar conhecido de toda a humanidade como se realizou a grande e sublime obra da redenção, e não para satisfazer curiosidades. Se fosse realmente importante escrever o que aconteceu nesse período, certamente estaria registrado. Isso aqui é um ponto pacífico, tá? Então, o que nós temos registrado foi aquilo que Deus quis que estivesse, ok? Que é fundamental para a nossa salvação. Vamos lembrar que os evangelhos não é um filme de ação que conta todos os detalhes. É aquilo que é importante. Até porque o evangelista João, mais tarde, inclusive, ele escreve um pedacinho muito legal, né? Que se tudo quanto é, fosse registrado a respeito do que Jesus fez e ensinou, não ia ter folhas no mundo para poder usar. João fala isso. É bem legal essa parte aí. Muito legal.